Olá, bem-vindo ao meu vídeo. Então, eu sou o aluno Guilherme e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a doença peste. Então, é uma doença muito estudada, que ela tem uma importância histórica muito grande, né? Ela é uma doença que já causou várias epidemias e a epidemia mais influente dessa doença foi no século XIV e no século XV. Então, se sugere que essa doença surgiu-se, né, na Ásia Central ou na China, e ela foi uma das epidemias mais mortais e a mais importante do século XIV. Então ela trouxe muitas mortes. Estima-se que em toda essa epidemia cerca de 75 a 200 milhões de pessoas morreram nesse período. Além dessa importante epidemia no século XIV, ela também trouxe uma pandemia oriunda da Índia no final do século XIX para o século XX, que fez com que essa doença chegasse no Brasil de uma forma bem conhecida já, né, através do Porto de Santos. Então foi que houve a chegada da doença no país. Então por que eu falo que já de uma forma conhecida que essa doença chegou, né? Então o agente etiológico dessa doença é uma bactéria, ela se chama Yersinia pestis, certo? É um bacilo gram-negativo, que ele é imóvel e não produz esporos. Então ele o principal meio de contaminação dele são a inoculação através de pulgas, né? Então pode ser por intradérmica ou então pela própria inoculação em uma ferida aberta dessa bactéria, e ela dentro do seu sistema principalmente linfático no primeiro momento, que pode fazer com que ocasione a forma mais conhecida da doença, que é a peste bubônica. Além dessa forma mais conhecida, que seria a bubônica, também pode causar formas mais severas, que seriam a pneumônica e a septicêmica. E além, né, de ela ser transmitida pelas pulgas, essas pulgas principalmente estão presentes em roedores. Então, os roedores são principais cofatores de transmissão dessa doença, que tem um fator ambiental muito importante para a transmissão e ressurgimento dessa doença. Fatores como caça, urbanização, higiene, agricultura também são muito importantes na disseminação dessa doença, né? Porque se você está em um contato maior, ou um possível contato maior com um roedor que transmite essa doença, você vai ter mais chance de pegar essa doença, né? Então, países que dependem mais desse tipo de comércio, agricultura, caça, ou países mais pobres que não têm muito acesso à higiene, ou então são muito urbanizados ou até muito pouco urbanizados, porque também tem muitos roedores, são os mais afetados hoje em dia. Então, as principais áreas de preocupação hoje em dia são o meio oeste dos Estados Unidos, na América do Sul, Brasil, Equador, Peru e Bolívia, na África, principalmente Madagascar e República Democrática do Congo, na Ásia, a China, o Laos, Mianmar, no Vietnã, na Índia e no sudeste da Europa próximo ao Mar Cáspio, com focos principalmente na Rússia. Já no Brasil, algumas regiões, né, merecem destaque para controle dessa doença, principalmente no Nordeste, que abrange uma extensa área e que vai do estado do Ceará até o estado de Minas Gerais, e também 3 municípios no Rio de Janeiro, que seriam Nova Friburgo, Sumidouro e Teresópolis, que também abrangem possíveis novas epidemias ou ressurgências dessa doença no meio urbano. Então, todos esses fatores que eu citei anteriormente são fatores que levam a preocupar sobre um possível ressurgimento de epidemias dessa doença nesses diversos estados, cidades e países. Então, quanto à sintomatologia, então praticamente 99% dos casos ele é descrito como peste bubônica ou ganglionar, que é a forma mais simples, que é a doença difundida através do sistema linfático, então pelos vasos linfáticos para os linfonodos, que causa todo um processo de inflamação. Então, claro, sintomas clássicos, edemas, principalmente na axila, virilha, febre alta, né, vermelhidão, calafrios, cefaleia, dores generalizadas, dores musculares, vômitos e, claro, o bulbão, né, que é o que caracteriza o nome dessa doença, que aparece de 1 a 3 dias depois dos sintomas iniciais da doença. Tudo isso também está relacionado a onde então a pulga picou, né? Geralmente esses bulbões estão mais relacionados aos membros inferiores, à virilha, porque geralmente é onde a pulga pica e introduz a bactéria. Esses bulbões são bem característicos da doença, né? Que foram o que também causou o nome da doença ser chamado anteriormente de peste negra, porque são bulbões muito vascularizados com uma coloração vermelha bem forte, bem intensa, de um vermelho mais escuro assim.
Além da peste bubônica, também tem a peste pneumônica e a septicêmica, que seriam formas mais graves da doença, né? Que seriam já quando ou a bactéria já foi direto pela circulação para ou o pulmão ou outros órgãos e se estabeleceu lá. Ou então ela se estabeleceu primeiro nos linfonodos e depois atingiu a circulação sistêmica através da via hematogênica e foi para outros órgãos e causou esses outros sintomas, né? Então, sintomas comuns são febre, delírio, prostração, dor de cabeça intensa, respiração ofegante, tosse frequente, escarro muito abundante, principalmente na pneumônica, né? Já na peste septicêmica, então, sintomas mais graves seriam já, né, sintomas de sepse mesmo, né, prostração intensa, pulso rápido, hipotensão, dispneia, hemorragias internas. Para o diagnóstico, a bacterioscopia pela coloração de Wasson ou pelo ácido de metileno é mais fácil que fazer o Gram, porque essa bactéria possui uma coloração bipolar. Então fica mais fácil de visualizar nesse tipo de coloração do que no Gram. Outro método de diagnóstico, né, também é o semeio em placa em agar-Babi. A hemocultura também pode ser utilizada em casos mais severos, por exemplo, no caso de septicêmica. Para a sorologia, então, se procuram anticorpos contra a proteína capsular da bactéria e geralmente se fazem duas amostras, né, uma na fase aguda e uma na fase convalescente, que seria mais ou menos 15 dias após a primeira colheita. Teste de hemoaglutinação, teste ELISA ou de imunofluorescência direta também podem ser usados, além da, claro, PCR, né? Para tratamento ou medidas de prevenção, se foca muito na higiene, né? Medidas de educação em saúde, mobilização social, controle de roedores, mas não com a morte, sim com o manejo ambiental desses roedores. O tratamento precoce também, com principalmente o tratamento padrão ouro, são os aminoglicosídeos, né? Como a streptomicina, e as fluoroquinolonas também podem ser utilizadas como padrão ouro. Eficácia muito semelhante à dos aminoglicosídeos. Entretanto, hoje já são registrados casos de bactérias resistentes a quinolonas e multiresistentes também. As tetraciclinas são drogas de eleição para doenças em casos não complicados e o cloranfenicol são para doenças em casos mais complicados, como por exemplo um caso que a pessoa obteve, né, uma meningite por essa bactéria. Além de, claro, tratamentos para sintomatologia, né? Algumas pessoas, devido à severidade da doença, à gravidade, podem precisar de alguns outros tipos de tratamentos complementares. Reposição eletrolítica, enfim, é basicamente isso. Então, sobre a peste, muito obrigado pela atenção.